Olá pessoal, nós estamos aqui para mais um vídeo do canal Educa Mais Professor. Eu sou o professor engenheiro Johnny Mers e nós vamos ter hoje mais uma aula de engenharia civil e a disciplina de hoje é análise estrutural 2 e nós vamos continuar falando sobre grelhas, assim como a aula passada, tá certo? Só que nós vamos ver agora grelhas com apoios, para a gente poder calcular as reações de apoio, enfim, e também os diagramas, né? Então, já começando a nossa aula, algumas considerações iniciais. Então, como diz aqui, define-se grelha plana como uma estrutura plana submetida ao carregamento perpendicular a seu plano, ou seja, como esses exemplos aqui, né? Nós temos uma grelha engastada aqui, por exemplo, né? Certo? E nós temos um carregamento perpendicular ao plano. Aqui nós temos o plano da grelha, certo? E aqui o carregamento perpendicular a ela. Tendo em vista essa definição, supondo que o plano da grelha seja o eixo XY, né? Como nós vimos na aula passada, né? 3 eixos que a gente pode considerar, eixo X, Y e o eixo Z. Seu equilíbrio será regido pelas 3 equações estáticas abaixo. Então nós temos somatória de forças verticais, né, perpendiculares ao plano, somatória de momento em X e somatória de momento em Y, tá certo? Assim como a gente viu, quem não consegue entender isso daqui, dá uma olhadinha na aula passada que a gente comenta bastante sobre isso aqui. Uma grelha será então isostática quando houver apenas 3 incógnitas a determinar. Os tipos mais comuns são de grelhas isostáticas, são como nas indicadas abaixo aqui. Então, quando nós falamos de eixo X, Y e Z, então está aqui, né? X, Y e Z. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui o eixo Y, seria, né? Com esse eixo aqui, o eixo Y. Aqui o eixo X e as forças aqui, P1, a força Q, como sendo o eixo Z, tá certo? Então, seguindo já. Na grelha engastada, as reações serão o momento torsor, momento fletor e as reações verticais no engaste, tá? Na grelha com 3 apoios, incógnitas serão as reações verticais em cada apoio, ou seja, grelha com 4 ou mais apoios sem rótulas e grelhas engastadas com 1 ou mais apoios serão hiperestáticas. E grelhas com 2 ou menos apoios e grelhas com 3 apoios colineares, né? Ou seja, aquelas que estão no mesmo eixo, são hipostáticas. Então essas aqui não são as que nós estamos abordando aqui. Estamos abordando apenas as grelhas isostáticas, tá? Bom, já como exemplo de cálculo aqui, nós vamos calcular as reações de apoio da grelha abaixo. Tá? Na aula passada nós vimos os diagramas, né, de uma grelha engastada e agora nós vamos ver aqui uma grelha com 3 apoios. Nós temos aqui o apoio A, o apoio C e o apoio E. Nós temos aqui 3 metros, 3 metros e 3 metros, né, em cada setor dessa grelha e nós temos um carregamento distribuído aqui de 16 kN por metro. Tá? Então, como nós já vimos nas outras aulas, a gente, primeiramente, a gente precisa concentrar o carregamento distribuído de 16 kN, multiplicando 16 vezes 3, 48 kN, bem no meio aqui, porque é um carregamento distribuído simétrico, né? Bem no meio desta barra aqui, dessa grelha, né? Bem no meio aqui, ficou muito no meio a minha indicação, mas enfim, né? Ou seja, a 1,5 m aqui, né? Desta borda ali, ou seja, no meio, né, no centro dessa barra, tá? Então, a partir daí, nós começamos a calcular as reações de apoio, tá? Para isso, nós fazemos aqui a somatória de forças verticais para a gente conseguir encontrar a primeira equação, né? Então, nós temos aqui VE positivo, VC
positivo, VA positivo, igual a 48, que era menos 48, né, porque está negativo aqui, tá? Então, montei aqui a primeira equaçãozinha, tá aqui, vou utilizar ela mais à frente ali, tá? Seguindo. Agora, o que eu faço? Eu observo a minha grelha e vejo dois apoios que estão alinhados para eu pegar esse eixo e determinar ali a minha base de cálculo, tá? Então eu vejo aqui que nessa linha pontilhada aqui, ó, que está em vermelho, eu tenho dois apoios alinhados ali, o apoio A e o apoio E, né? Então agora eu começo, primeiramente, né? Eu já tenho essa equação de equilíbrio que eu fiz ali atrás, e agora eu vou me utilizar da somatória de momento. Vou chamar ele de somatória de momento AE, porque eu vou pegar todo esse eixo aqui, né? Esse eixo aqui, onde eu alinhei os dois apoios, ou seja, agora eu fico apenas com uma incógnita, né? Com o apoio VC. Então o que eu faço aqui agora? Eu me utilizo das duas possibilidades de tendência de giro desse eixo aqui. Ou seja, se a força como 48 ela tá indicando para baixo, a tendência de giro, vou fazer aqui do ladinho, tá? É essa daqui, né? Certo? Com relação a esse eixo AE, passando aqui pelo ponto D ainda, né? E se eu tenho, por exemplo, o apoio VC aqui, ó, a tendência de giro seria nesse sentido, certo? Muito bem, então isso eu preciso ter bem em mente aí, tá? Então o que eu faço agora? Eu me utilizo dessa regrinha aí, né? Desse conceito, para eu poder agora montar a minha equação ali de somatória de momentos, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o 48, certo? Tá aqui o 48. A distância dele, do 48 até o eixo aqui, ó, em questão, que nós estamos trabalhando com ele, né? Ali que é o meu, não vou nem me chamar de ponto de referência, mas é a minha linha de referência, né? A distância dessa concentração de força que eu fiz ali no início do exercício até ali é de 1,5 m, né? 1,5 metros. Então, 48 vezes 1,5, tá? Como eu falei aqui nessa minha consideração inicial, né? A tendência de giro aqui, ó, é essa daqui, né? Certo? Ou seja, se eu pré-determinei o momento positivo com um giro anti-horário, bateu aqui. Então, por isso, o sinal positivo aqui no comecinho, né? Positivo aqui. Bom, muito bem, mas eu não tenho só o VC, ou melhor, o 48, eu tenho o VC aqui também. Então, aqui, ó, VC vezes a distância dele aqui até a minha linha de referência, que são 3 metros, né? Porque é a totalidade da barra que eu tenho ali, né? Da barra CD, certo? Bom, agora basta saber o sinal, se é positivo ou negativo. Então, veja aqui que ele está com tendência de giro para este lado, se eu tomar como referência o eixo AE, né? Portanto, contrário à minha convenção de sinal inicial, que era de anti-horário como positivo. Por isso, o sinal está aqui negativo. Fazendo todos os cálculos matemáticos, eu tenho aqui VC igual a 24 kN, tá? Muito bem. Seguindo agora, como eu já me utilizei daquele eixo ali, né? Agora eu já encontrei aqui o meu apoio VC, que vale 24, né? Eu vou agora delinear, traçar um outro eixo em outro apoio, para que eu possa calcular esse apoio a partir da estratégia de momento ali, tá? Então eu escolhi esse daqui, tá? Então minha linha de referência é essa daqui. Da mesma forma, né? Forças que agora eu estou olhando aqui, ó, de lá para cá, tá? Então, se forças que estão aqui, por exemplo, e elas vou fazer aqui embaixo, tá? E elas vêm nesse sentido aqui, ó, elas são de uma forma. E as que estão apontando como essa daqui, ó, então elas vêm para cá e elas têm um outro sentido, e a minha convenção de sinal dessa forma, tá? Já a gente vai fazer na prática ali.
Então, eu já tinha a minha equação, já calculei o VC, agora eu vou calcular somatório de momento em AB, que é o eixo que eu escolhi agora, né? Então, eu tenho aqui o 48 e a distância dele até o eixo é de 3 metros, como eu vejo nessa cota aqui, né? O 48 vezes 3. Agora, basta saber o sinal. Bom, então, o sinal está vindo aqui, então a tendência de giro ela é igual a esta minha convenção aqui, né? Ó, essa daqui. 48 vezes 3. Então, se eu olhar desse lado aqui, ó, por exemplo, né, que é a minha base de cálculo ali, então significa que ele tá, ó, eu estou olhando daqui, vou até desenhar um olhinho aqui, ó, tá? Ó, o olho aqui está olhando, né, nessa direção aqui, tá? Não ficou muito bonito, mas acho que deu para entender, né? Então veja que se eu tomar como ponto de referência essa direção que eu estou olhando, então a tendência de giro é toda essa extensão aqui fora do eixo, é ela tombar, né? Ela ir para baixo, certo? Então se ela vai para baixo, ela tem um sentido de giro horário. Como eu convencionei o anti-horário como positivo, então o meu sinal aqui é negativo, certo? Mas eu tenho também o 24 aqui, ó. O 24, que ele está nessa direção aqui com relação ao eixo, ó. Tá? Se eu olhar na direção aqui do meu olho, né? Então eu vou ver que ele está ao contrário, né? Então ele está com um sentido anti-horário, portanto sinal positivo. De quanto? 24 vezes a distância dele até a minha linha de referência, ou seja, 24 vezes 3. E por último, eu tenho aqui o VE, que também está nesse sentido de giro aqui, né? Tendência de giro, certo? Então, de VE vezes a distância desse ponto até a minha linha de referência, ou seja, toda essa extensão aqui da cota, né? 6 metros. Está aqui, então, VE vezes 6. E o sinal é positivo porque ele está com o sentido anti-horário, tá? Fazendo todas as considerações matemáticas aqui, eu encontro o VE igual a 12 kN, tá? Então, já coloco aqui VE igual a 12 e o VC igual a 24 que eu já tinha. O que eu tenho que fazer agora? Utilizar os dois valores e voltar na minha equação inicial, né? Para eu achar o meu VA. Então, VA é igual a 48 menos 12 menos 24. Ou seja, VA igual a 12 kN e já está aqui. Pronto, calculei as 3 reações de apoio que eu tenho, tá bom? Bom, um segundo exercício agora, um exemplo de cálculo 2, nós vamos agora, além de calcular as minhas reações de apoio, eu vou também desenhar os diagramas de esforço cortante, momento fletor e momento torsor dessa grelha aqui, tá? Não vou entrar em maiores detalhes por causa do tempo do vídeo dessa grelha ali que a gente está podendo observar. Ao longo do exercício a gente vai fazendo isso, tá? Então tá aqui, primeira coisa, as reações de apoio. Então aqui, ó, como o exemplo anterior, eu estou olhando desse lado aqui agora, ó, meu olhinho aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir desenhar muito bonitinho, tá aqui meu olho, olhando dessa direção aqui, tá? Então o que eu tenho aqui? A minha linha de referência está aqui, né? E eu tenho que ver toda a tendência de giro a partir dessa linha de referência, tá? Então o que eu tenho aqui? Vou fazer aqui uma somatória de momentos já em AC para eu poder encontrar já o valor do meu VG, tá? Só invertido que eu fiz no exercício passado, tá? É a mesma coisa, você pode fazer da forma que você achar melhor aí, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o VG, que está aqui, né? Então, a tendência de giro a partir do meu olhinho aqui, ele está girando dessa direção, com tendência de giro, né? Dessa direção, de quanto? De VG, que está aqui, vezes 2 mais 1, que tem na nossa cota, está aqui, 3 vezes VG. Como a minha convenção de sinal é anti-horário positivo, eu tenho aqui direção horário a partir do meu olho aqui, né? Então, sinal negativo, está aqui. O que mais que eu tenho? Veja só, pessoal, aqui uma coisa importante, né? Eu até vou apagar aqui, ó,
para vocês entenderem, tá? Vou apagar aqui, apagar tudo, até o olhinho ali que vocês já entenderam o olho, né? Muito bem. Pegando aqui o verdinho de novo. Veja aqui que eu tenho um momento torsor aqui e um momento torsor aqui, tá? Nós já estudamos que o momento fletor, ele vira momento torsor dependendo da barra que ele está influenciando ali, certo? Só que aqui, perceba o seguinte, que este momento torsor aqui, ó, ele está exercendo nesse eixo aqui, que a gente está tomando como referência, ele está com tendência de giro fletor, nesse ponto de referência, tá? Então, veja, pela regra da mão direita, né, para onde está apontando. Então, eu olhando aqui para o meu exercício, o dedão aponta para o sentido da seta, certo? E os outros dedos apontam para o sentido do giro. Então, olhando aqui, ó, a seta no dedão e o sentido de giro está nessa direção aqui, certo? Portanto, se eu observar aqui, ele está com uma tendência de giro assim, ó, com relação ao eixo, tá? Portanto, no sentido, olhando dessa direção aqui, né, com sentido anti-horário, tá? Por isso, eu tenho que considerar aqui mais 20, ok? Esse momento torsor aqui, ó, ele não tá, se eu pegar aqui a regra da mão direita, ó, o dedão saindo ali do eixo, né, do ponto F, então, olha, o giro, ele não tá na direção da onde eu estou olhando aqui, certo? Ele tá entrando aqui na barra aqui, ó, certo? Se ele está entrando na barra, então significa que ele está do outro lado, ele não está fazendo, ele está perpendicular a esse momento torsor aqui, certo? Essa torção aqui está perpendicular a essa torção, esse torque ali, tá? Portanto, eu não uso ele nesse cálculo. Ou seja, o meu VG, fazendo todos os cálculos ali, vale 6,66, tá? Então já coloco ele aqui, VG 6,66, e agora eu estou olhando desse lado aqui, o meu olhinho está aqui, ó. Está aqui, está olhando dessa direção aqui, ó, tá vendo? Então, agora eu escolho um outro eixo, eu escolhi esse eixo aqui, tá? Tá aqui o eixo, né, em vermelho, e agora eu vou ver tudo o que está influenciando essa tendência de giro desse eixo aí, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o VA, que está aqui, que está nessa direção aqui com relação ao eixo, portanto, negativo, tá? Lembre que eu estou olhando aqui, ó, o meu olhinho está aqui, de VA vezes 2 metros, né? A cota eu tenho aqui, ó, 1, 2, tá? Vou tentar ser um pouco mais rápido agora, tá? Agora eu entro com essa torção ali, que agora sim ela está nesse eixo aqui, nesse eixo FC ou CF, né? Então ele está com a regra da mão direita, ó, saindo do eixo e virando nesse sentido. Ou seja, de acordo com o lado que eu estou olhando aqui do olhinho, né? Então, ele está num sentido anti-horário, portanto, positivo, tá? Eu tenho também aqui, né, o 10 vezes 2, só que ele está apontando para essa direção aqui, com relação ao eixo, portanto, ele é positivo, né, de 10 vezes 2. Eu tenho o 20 também nesse sentido de giro, portanto, positivo também, de 10 vezes 1, porque a distância dele até o eixo é 1 metro só. E eu tenho o 6,66 vezes 1 metro, que a distância dele até o eixo também é de 1 metro apenas, tá? Só que agora também apontando nessa direção de giro, com relação ao eixo, portanto, negativo. Então, fazendo tudo aqui, VA igual a 21,67 kN, tá certo? Agora, eu vou para a minha somatória de forças verticais. Somatória de forças verticais igual a zero. O que eu tenho tanto ali? Eu tenho VC, VG e VA positivo e menos 10 e menos 20 negativo, tá? Tá aqui o menos 10 e o menos 20, né?
Como eu quero achar o VC, então VC é igual a toda essa somatória aqui, ou seja, VC é igual a 1,67. Matei essa charada ali, tá? Fiz as minhas reações de apoio. Agora, partindo aqui já para o cálculo dos diagramas de momento, né? E de momento, de torção e de esforço cortante. Lembrando essas regrinhas aqui de convenções de sinais a partir da estratégia, né, de seções, tá bom? Então, primeira barra que eu vou pegar é a barra AB. Então eu tenho aqui uma distância X, eu tenho a reação de apoio, que é essa aqui de VA, e eu tenho o 10 kN que estão aqui. Eu me utilizei daquelas regrinhas lá, se estivesse aqui, voltando um pouquinho, né, se estivesse olhando nessa direção do corte, né? Momento torsor para o lado direito, momento fletor anti-horário e cortante apontando para baixo, tá? Então tá aqui. Agora vamos fazer as três possibilidades que nós temos, né? Somatória de forças verticais igual a zero. Então eu tenho aqui menos o Vzão, né? Menos 10, que está aqui menos 10, mais 21,67. Ou seja, a minha cortante aqui é de 11,67 nessa barra, tá? Bom, o meu momento fletor, eu tenho aqui o meu momentão aqui, positivo. Eu tenho o 10x também girando no sentido anti-horário, positivo. E eu tenho o 21 aqui, né, girando para o outro lado, com relação ao meu ponto de referência aqui, de 21,67 vezes x. Ou seja, meu momento aqui é de 11,67. E torção eu não tenho nessa barra, portanto é zero, tá certo? Muito bem, agora pegando a seção BC, agora eu estou olhando desse lado aqui, né? Portanto inverte os sinais ali, a minha regrinha de sinais ali, né? Por quê? Porque como eu tenho apenas uma força ali, fica mais fácil de eu calcular desse lado aqui, tá? Então o que eu tenho aqui? Somatória de forças verticais igual a zero. Eu tenho o meu Vzão aqui, positivo, e o 1,67 positivo. Portanto, o meu V, a minha cortante nessa barra é de menos 1,67. Somatório de momento, eu tenho negativo agora o meu momentão ali, né? Tá aqui, negativo. Eu tenho 1,67 chutando para esse lado, portanto, 1,67x positivo, porque é anti-horário. Então, meu momento aqui é de 1,67x positivo. E também não tenho torção. Quando a gente tiver torção, eu falo, eu explico melhor a torção ali, né? Muito bem. Agora a seção DE, que tá aqui, né? Essa barra aqui, DE. Eu estou olhando desse lado aqui, certo? Então, eu tenho a torção ali, o torque de 20. E eu tenho aqui as minhas setas indicando a minha convenção de sinais. Muito bem, então eu tenho aqui somatória de forças verticais igual a zero. Eu tenho só o Vzão aqui, portanto a minha cortante aqui é zero nessa barra, tá? Momento fletor. Eu não tenho nenhuma força vertical na extensão da barra, portanto o meu momento nessa barra também é zero. Porém, eu tenho aqui momento torsor de 20, tá? Então eu tenho torção de 20 e eu tenho o meu T aqui, ó, MT, que é o momento torsor, mais 20, né? Porque eu convencionei positivo apontando para o lado direito, ou seja, o meu momento torsor é 20, menos 20, né? Kilonewtons, tá? Que ficou com M ali, mas é kilonewtons vezes metro, tá certo? Por quê? Porque aqui eu já tinha a torção, né? Por isso que ficou esse 20 ali. Pode ter o caso de que eu tenha que correr alguma força ali, daí sim eu vou ter que analisar ali para poder saber a torção certinho no ponto, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a seção FE, que é essa barra aqui, FE. Então, eu tenho
eu tenho aqui, eu estou olhando desse lado aqui, né? Dessa direção, portanto, essa convenção de sinais aqui. Então, eu tenho cortante, não tenho cortante nenhuma, então cortante igual a zero. Porém, aqui agora veja que eu tenho lá na minha grelha um momento torsor, tá? Como a gente já estudou em aulas anteriores, o momento torsor, ele, dependendo da tendência de giro dele, né, ele se torna momento fletor, tá? Então, pela regra da mão direita, eu estou saindo aqui, ó, do eixo, do plano do ponto F, estou saindo com o meu dedão, né, saio, e o giro, ele está entrando internamente ali na barra EF. Ou seja, se eu for olhar nessa direção aqui, ó, essa torção que está acontecendo aqui, ela vira, ela tende a fletir essa barra, né? Portanto, eu considero que eu tenho um momento fletor no ponto F aqui de 10 kN vezes metro, tá? Por isso, eu tenho aqui, ó, o meu momentão aqui negativo, mais 10, porque ele está positivo com o sentido anti-horário da minha convenção de sinais. Por isso, o meu momento fletor nessa barra é de 10 kN vezes metro. E eu não tenho torção, né? Apesar de eu ter aqui a torção ali nessa barra, mas ela não está ela tá no eixo da barra, ela não está torcendo ela não está torcendo no sentido do eixo, ela está torcendo, fazendo com que as fibras virem momento fletor dentro dessa barra. Por isso, eu não tenho momento torsor ali. Tá certo? Muito bem. Barra GE. O que eu tenho na barra GE? Eu tenho a barra GE, está aqui, né? Esta barra aqui. Eu tenho lá minha reação de apoio, de 6,66. E eu estou olhando agora nesse lado aqui para minha convenção de sinais, tá? O que eu tenho aqui, ó? Somatório de forças verticais igual a zero. Eu tenho menos V, eu tenho o 6,66, portanto o meu V, minha cortante aqui vai ser 6,66, tá? Eu tenho aqui também somatório de momentos, né? Eu tenho o momentão ali, né? Que no corte, certo? Eu tenho 6,66 vezes x, com tendência de giro nessa direção, com relação ao ponto aqui que eu cortei, né? Portanto, contrário à minha convenção do sinal aqui, de menos 6,66 vezes x. Portanto, o momento nessa barra é de, a equaçãozinha que eu achei, né? 6,66x. E não tenho torção nessa barra, portanto, o momento torsor igual a zero, tá? Bom, propositalmente eu deixei a parte mais difícil para o final, tá aqui, que eu tenho muitas considerações para fazer nesta barra EB, ou BE, tá? Então eu corto ela e olho, tô olhando aqui, ó, nessa direção, o meu olho tá aqui, ó, aqui o olhinho, tá olhando nessa direção aqui, tá? Então, eu transporto isso daqui para cá, e daí aqui eu corto e estou olhando agora nessa direção para a convenção de sinais, tá? No sentido do corte, quero dizer, né? Então eu tenho 6,66. Veja bem agora que eu tenho muita coisa que eu tenho que considerar aqui, tá? Primeiro, que eu tenho aqui, vamos olhar, eu recortei esse ponto aqui, ó, tá? E trouxe para cá, nesse corte aqui, antes de eu fazer as minhas considerações ali no meu corte, tá? Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho, perceba que nesta barra aqui, ó, eu tinha 10 kN descendo. Eu tenho que correr isso daqui na minha barra AB para que ela chegue lá no ponto B. Então eu trouxe ela daqui para cá. Então eu tenho agora 20 e 10. Certo? Muito bem. Mas eu tenho também o 21,67, que eu transportei ele daqui para cá.
E eu tenho também o 1,67 no ponto C, que eu transporto ele daqui para cá. Por quê? Porque são forças que vão influenciar diretamente nesse ponto B ali, né? Então, agora eu fazendo a minha consideração aqui, ó, 10 menos 20 mais 21 menos 1,67, então eu tenho agora no ponto B 6,66, tá? Que é a somatória de tudo isso que eu falei para vocês aqui. Muito bem. Agora veja que essas forças aqui, vamos pegar essa aqui primeiro. Vou até apagar aqui para ficar mais fácil de entender, né? A partir dessas considerações aqui, tá? Então eu vou apagar até o olhinho aqui. Muito bem. Então vamos lá. Verdinho para não confundir. Vou pegar azul agora, né? Que já tem o verdinho ali. Tá certo. Então vamos lá. Esse 10 aqui e esse 21, eu tenho que fazer a relação entre eles. Então, 21,67 menos 10 dá 11,67, certo? Então, essa força, ela está apontando aqui, ó, 11,67 nessa direção, com essa tendência de giro com relação ao ponto B, que é o ponto que eu estou tomando como referência ali, certo? Portanto, você concorda comigo que se ela está girando, ó, agora a regra da mão direita, tá? Girando nesse sentido aqui, ó, o polegar ele vai estar saindo do eixo B. Então, eu tenho uma torção aqui, ó, de 11,67 saindo, tá aqui saindo do ponto B. E eu tenho também o 1,67, por que está 11,67, né? Porque lembro que momento fletor é força vezes distância, né? Então o 11,67 eu multipliquei aqui, ó, 11,67 vezes 1, tá? Se fosse 2 metros eu teria que multiplicar vezes 2, ou se fosse 3 metros vezes 3, enfim, né? E agora, no 1,67 eu multiplico também por 1, que é a distância do ponto C até o ponto B, e considera aqui, ó, que ela está chutando nessa direção, se eu pegar como referência o ponto B. Agora veja, mudou, né? Agora a regra da mão direita, ela está indo nesse sentido, portanto ela está entrando no ponto B, como o representado aqui, tá certo? Bom, o que eu penso agora? Eu penso que eu tenho 11,67 menos 1,67. Ou seja, eu vou ter 10 kN vezes metro saindo do ponto B, que é o que eu representei aqui, ó. Tá certo? Pronto. Agora sim eu posso calcular normalmente essa barra ali. Então eu tenho aqui somatória de forças verticais igual a zero, e eu tenho o Vzão aqui, né? Tá aqui o Vzão, e eu tenho menos 6,66, que é essa força ali. Ou seja, a minha cortante aqui é 6,66 kN, tá? Somatório de momento, né? Eu tenho o momentão aqui negativo, que está virando ao contrário da minha convenção de sinal, menos 6,66x, tá aqui, ou seja, o meu momento é de menos 6,66x. E eu tenho também o momento torsor, porque eu tenho torção aqui de 10, né? Então eu tenho o MT negativo, porque ele está saindo aqui, ó, né? E eu tenho o 10, que está do outro lado, virado para o lado direito, portanto positivo. Eu tenho o MT igual a 10 kN vezes metro de torção nessa barra aí, tá certo? Muito bem, faltou agora para encerrar o exercício, só fazer os diagramas, né? Eu já coloquei aqui os valores para facilitar. Então, diagrama de esforço cortante, eu tenho na barra AB cortante de 11,67, está aqui. Como é uma constante, né, um ponto, uma força concentrada, então ele vira constante de 11,67 do começo até o final da barra. Eu tenho no ponto CB menos 1,67, está aqui, menos 1,67. Eu tenho no DE 0 e no FE 0, então no DE está aqui 0 e no FE também 0. E eu tenho em GE 6,66, está aqui, ó, 6,66 do G até o E. E também do E até o B, eu tenho 6,66, que ele continua até o final lá, 6,66, quando volta a zero. Pronto, encerrei meu diagrama de esforço cortante. Vamos agora para o diagrama de momento fletor. O
que a gente utiliza as equaçõezinhas lá, né? Então, eu tenho na barra AB, que é aqui A, B, eu tenho 11,67x, multiplicando 11,67 vezes 1 metro, eu tenho 11,67 mesmo, né? Ou seja, eu saio de zero aqui e vou até 11,67 e retorno a zero, tá certo? Obviamente, né, como a gente sabe, no final da barra é que ele vai ter 11,67 que eu estou multiplicando por 1. No começo, como eu multiplico por zero, ele sai de zero, né? Na barra CB, que é essa daqui, né, CB, eu tenho 1,67x. Faltou aqui a letra C, né? Vou colocar aqui C, tá? Ou seja, eu tenho 1,67 kN no final da barra que está aqui. E começa em zero, né? Na barra DE, eu tenho 0 kN, nessa barra aqui, DE, 0. Na barra FE, que é esta barra aqui, né? Eu tenho 10 kN, perceba agora que é uma constante, né? Então ele começa em 10 e termina em 10 e aí volta a zero, tá? Eu tenho aqui em GE 6,66x, só que eu tenho 6,66 vezes 2 metros, né? Porque essa barra GE ela tem 2 metros, então eu tenho 13,32 kN vezes metro. Tá aqui, ó. Começa em zero, né? Porque 13 é 6,66 vezes zero é zero, né? E no final termina com 13,32, tá? E eu tenho a barra EB, que é essa do meio aqui, com menos 6,66x vezes 1, menos 6,66. Então ele vai apontar para cima 6,66 e voltar em zero lá no final, tá certo? Ou melhor, sair de zero do final, né? E chegar a 6,76 aqui no ponto E, tá certo? Vocês estão vendo que está chovendo aqui, né? Muito bem, uma chuvona grande está aqui. Então agora, para encerrar, diagrama de momento torsor, eu tenho em AB 0, está aqui 0, em CB 0, está aqui em CB 0, em DE eu tenho menos 20, então está aqui ó, um DE menos 20, né? Para baixo negativo, termina em 20 e volta a 0. Em FE e em GE eu tenho 0, FE e GE eu tenho 0, e no meio ali eu tenho 10 kN vezes metro também como constante, então sai de 0, 10, termina no 10 do outro lado e volta a 0, tá certo? Muito bem, dessa forma nós encerramos nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o conteúdo dessa nossa aula. Se tiver alguma dúvida, coloca a dúvida aí ou entra em contato conosco de qualquer forma e encerramos aqui nossa aula e nos vemos na nossa próxima aula do nosso canal. Até mais, pessoal!